Olá pessoal, eu sou Ana Flávia Medina, representante no Brasil do Birô de Turismo de Kissimmee. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais de informação sobre o que vocês podem apresentar para o passageiro de vocês que visita a região de Kissimmee, junto com a região de Orlando, com os parques, o que a gente pode ver de mais interessante para complementar a viagem desse passageiro. Kissimmee é uma cidade vizinha de Orlando, ao sul da região, onde ficam boa parte dos parques da Disney. Como vocês podem ver no mapa, a gente trata a região como uma área só que atrai turistas do mundo inteiro em função dos parques temáticos. O que a gente vai ver hoje é um pouco do que Kissimmee pode oferecer além das atrações dos parques. Old Town reflete uma característica da cidade que é uma característica cowboy. A cidade tem uma personalidade, tem uma tradição cowboy muito interessante. E esse bairro é todo inspirado, a arquitetura dele, toda inspirada no Velho Oeste. Nesse bairro tem várias atrações interessantes que os passageiros de vocês podem aproveitar, como o Fun Spot, que é um parque de diversões que se paga por brinquedo, não tem preço para entrar, a família inteira pode ir ao parque. Só vai ter custo aqueles passageiros que forem participar dos brinquedos. Outra atração interessante de Old Town é um desfile de carros antigos que acontece toda sexta e sábado à noite, em que proprietários de carros clássicos de toda a região trazem os seus carros para desfilar. Isso acontece nas ruas, os passageiros de vocês podem conversar com o dono do carro, saber a história daqueles carros. Então pode ser um passeio que é diversão para a família inteira e complementar a um dia de parque. Saindo do parque, indique seus passageiros a visitarem Old Town. Kissimmee também, nessa região de Orlando e Kissimmee, é o lugar do turismo de aventura. Tem inúmeras atrações na natureza que os passageiros de vocês podem fazer. A gente conta com parques de arvorismo, airboat. Airboat é aquele barco com um ventilador atrás que se anda pelos pântanos. A gente vê muito isso em filme e a gente tem que pensar que essa região que fica ao sul de Orlando, onde está Kissimmee, é o início dos Everglades. Então tem inúmeras coisas que podem ser feitas, veículos 4x4, passeios de caiaque, tudo isso pode ser muito interessante para complementar a viagem do passageiro de vocês, que faz parque, uma série de parques que são o foco principal da região, mas que de repente quer um dia de descanso na natureza. Isso ele vai encontrar em Kissimmee. Pensando num destino onde tudo é entretenimento, como essa região dos parques, Kissimmee oferece uma série de jantares com entretenimento, jantares temáticos. O mais famoso é o Medieval Times. Os brasileiros adoram, o show é simplesmente incrível, é um show medieval que reflete uma disputa medieval pela mão da princesa, e os passageiros são acomodados numa arquibancada onde eles vão torcer. Cada área da arquibancada torce para um cavaleiro. A comida é servida ali, afinal é um jantar. E tem uma questão super interessante da comida, que a comida é servida como se servia na Idade Média, para se comer com as mãos. Então toda a história acontece ali, os passageiros se divertem muito, passageiros de qualquer idade, e o mais interessante, ele é muito visual. O nosso passageiro, se por um acaso ele não fala inglês, ele não vai perder absolutamente nada, porque o show é autoexplicativo, não tem muito o que falar, não é muito falado, ele é um show mais visual mesmo. Então, o Medieval Times pode ser uma excelente opção para o passageiro de vocês, um dia à noite que queira fazer um jantar com o que o destino oferece de melhor, entretenimento. Falando
Falando em Estados Unidos e principalmente a região de Orlando e Kissimmee, a gente sempre tem que falar de compras. Esse hoje é o destino mais procurado pelos brasileiros para fazer compras, porque une toda a questão dos parques para a família toda e as pessoas aproveitam para fazer suas compras na região, que tem um preço muito acessível. O que eu indico sempre com relação a Kissimmee é que os passageiros explorem o comércio da 192. 192 é uma rodovia de Kissimmee, que é o eixo principal da cidade. Então, normalmente as famílias vão fazer um dia de compras. Elas vão nos shoppings mais conhecidos pelos brasileiros e às vezes não chegam até a 192. Na 192, eles vão encontrar as mesmas lojas que eles encontram na região de compras de Orlando, só que com preços mais baratos e mais produtos na prateleira, porque simplesmente está fora do eixo principal aonde está todo mundo. Sempre aonde tem mais gente, os preços tendem a ser um pouco mais altos e falta produto exatamente porque tem mais gente comprando. Então, a minha dica é: explore o comércio da 192. E em Kissimmee, dois outlets muito interessantes, o The Loop e o Kissimmee Shopping Center. Mas isso o passageiro de vocês vai descobrir e ele vai ficar muito feliz. Então, por favor, indiquem aos passageiros de vocês que explorem essa região também. Kissimmee é a capital internacional das casas de férias. Isso é muito importante a gente saber num momento como hoje, em que existe uma tendência mundial as pessoas quererem se hospedar em casas. E pensando num destino de família, de grupos, de amigos, nada melhor do que se hospedar numa casa, com conforto, com toda a infraestrutura, serviços e tudo mais. Kissimmee sempre foi o local de aluguel de casas na região, em função de Orlando, por uma questão de lei, não poder alugar casas para turista. Então, casas alugadas por curta temporada sempre foram em Kissimmee. Com essa tendência, o destino está investindo cada vez mais nessa possibilidade de se alugar uma casa para um grupo. É importante vocês saberem que dentro do grupo Trend hoje existe uma administradora de casas em Kissimmee, que se chama VHC, que é a administradora hoje que tem um número muito grande e um foco total no passageiro brasileiro. Então, pensando em acomodação, Kissimmee oferece essa opção de aluguel de casas. As casas são normalmente de 2 a 14 quartos. Agora já tem casas sendo construídas, que são as mega homes, com mais de 15 quartos. Ainda tem muitas casas para serem entregues. A gente espera no ano de 2018, 2019 a entrega de mais 5.000 unidades, e isso é só para vocês terem uma ideia do que é a oferta de casas de férias na região de Kissimmee. As casas de Kissimmee têm uma infraestrutura para receber super bem o passageiro de vocês. Mesmo as casas menores, mais custo-benefício, normalmente elas estão dentro de um condomínio. Todos os condomínios têm uma área de lazer, no mínimo uma piscina coletiva. Alguns condomínios têm uma infraestrutura maior, outros não, vai depender muito de cada condomínio. E isso é importante vocês saberem, porque o passageiro que se hospeda mesmo por curta temporada, ele pode utilizar essa infraestrutura do condomínio. Falando um pouquinho da casa, então as casas têm no mínimo 2 quartos, isso acomoda em média 2 pessoas por quarto, uma cozinha equipada, banheiro, às vezes uma piscina ou jacuzzi, além da infraestrutura que eu falei para vocês do condomínio. E isso é importante saber, que no aluguel a pessoa vai ter toda a infra para poder se instalar e fazer daquela estadia
como se fosse na casa dela. Eu falei um pouco para vocês da infraestrutura das casas, do condomínio, mas é importante saber também que a gente pode agregar serviços, e isso é o que vai fazer toda a diferença de você, agente de viagem, vendendo um aluguel de casa para o passageiro de vocês, ou dele comprar num portal via internet. Via internet ele nunca vai conseguir que tenha um personagem, por exemplo, na festa do filho, que tenha um chefe cozinhando para a família, que se faça a primeira compra da geladeira. Muitas vezes a família chega cansada, ela não quer ir para o supermercado fazer compras, então ele pode contratar tudo isso, e são serviços que você pode agregar para tornar aquela experiência o mais confortável possível para o passageiro e com um custo melhor também, porque esse passageiro vai pagar por todos esses serviços aqui no Brasil em reais, embutido no pacote com as condições que você fez para ele, e você, agente de viagem, vai ser comissionado. Tudo isso, existem alguns produtos que já estão, alguns serviços, né, que já estão na internet, nos portais da Trend, por exemplo, de prateleira, mas muitos você pode solicitar, e isso vai fazer toda a diferença na hora do teu passageiro usufruir daquela acomodação. Bom, pessoal, foi um prazer falar com vocês hoje, aqui ver esse canal da Trend Cursos, trazer mais informações para vocês sobre Kissimmee, como enriquecer a viagem do passageiro que simplesmente adora ir para a região dos parques, Orlando, Kissimmee. Então a gente agora, com um pouco mais de informação, pode trabalhar esse produto e enriquecer a viagem do passageiro de vocês. Contem com a gente sempre, e é isso aí, vamos vender a região.